Está neste jornal António Graça de Abreu, é autor do livro Toda a China. Muito boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo à TV24. Diz no seu livro que a China é complexa. Dentro da complexidade, e tendo nós não muitos minutos de entrevista, como é que definiria esse país? É complexo porque é um país com uma longuíssima história, é um país imenso, tem o tamanho da Europa, 9,6 milhões de quilómetros quadrados, distribuídos por diferentes regiões geográficas, logicamente, norte, centro, sul, regiões desérticas no interior, a diferença entre as zonas costeiras e as zonas do interior, enfim, é um país com muita complexidade, eu não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. E muitas vezes, deixe-me só concluir, muitas vezes nós temos uma ideia de que a China é uma unidade, é uma entidade única, e não é. Varia muito de lugar para lugar, de região para região, de cidade para cidade. Eu pedi-lhe esta introdução porque aqui no livro diz que o António é o português que mais bem conhece a China. Como é que começou esta relação entre o António e a China? Isso é uma generosidade do meu editor que resolveu meter essa frase na contracapa. É verdade que desde 1977 eu estou ligado àquele país. Em 77 já lá vão 36 anos. Eu parti para Pequim, onde vivi durante 4 anos e meio e trabalhei nas edições pequenas estrangeiras, também dei aulas de português. E a partir daí, depois passei para Xangai, estive uns tempos largos em Xangai, aqueles primeiros anos de China, ainda nos anos 70 e 80. A partir daí fiquei muito ligado àquele país, tenho viajado imenso pela China. Aliás, este meu livro chama-se Toda a China, porque é um apanhado é o primeiro volume, será outro volume, sairá no princípio de janeiro. É um apanhado das minhas viagens exatamente por todos os lugares da China. Eu consegui, ao longo destes anos todos, sobretudo desde 2009 até agora, viajar por todas as províncias, regiões autónomas, enfim, capitais, etc, mais Macau, Hong Kong, Taiwan. Já dei a voltinha por todos os lugares da China. Volta grande. Já foi lá várias vezes ou quando vai está lá largas temporadas? Eu este ano já passei 3 meses na China, portanto, para concluir a viagem por dentro do mundo chinês. Faltava-me ainda agora em setembro, que estive lá uma vez mais. Acompanhei o Centro Nacional de Cultura como guia cultural da viagem do Centro Nacional de Cultura em setembro e depois fiz as 3 províncias que me faltavam fazer da China sozinho. Portanto, como eu gosto muito de viajar na China, é sozinho, à minha vontade, enfim, com este desenrascanço português que nós temos às vezes a resolver problemas. Nunca sentiu medo? Nunca esteve numa situação de apuros? Não, a China é um país muito seguro e eu tenho enfim, eu acho que é uma vantagem. É que eu não me sinto estranho dentro daquele mundo. Talvez por ter vivido lá muitos anos. E eu sei que sou estranho, porque eu sou sempre... Não tem olhos em bico. Eu sou sempre estrangeiro, portanto, aos olhos dos chineses, eu sou o exótico sou eu, portanto. Mas movimento-me bem. Mas não se sente diferente? Não sei, eu estou um bocadinho habituado a viajar e a contactar as pessoas, falo um bocadinho de chinês, portanto não tenho problemas de entendimento. E consigo descobrir tudo, transportes públicos, autocarros, aviões, comboios, teleféricos, aí vamos, portanto, e neste meu livrinho é isso que eu faço, é dar o testemunho de província em província, de região em região, portanto, dessas viagens, do que eu vi, do que eu senti, também metendo um pouquinho da história, a história dos lugares, e também uma coisa que parece... não é um guia turístico, não é? Não é um guia turístico, não, penso que é mais do que isso, porque uma coisa importante também neste meu livro é que eu sempre que possível tento associar os lugares a uma presença portuguesa. Alguma delas com 400 ou com 500 anos, desde a chegada dos portugueses à China em 1513, não é? Se comemoram exatamente este ano, 500 anos. E por isso também esteve em Macau. Também passei por Macau, é lógico, nunca vivi em Macau, a não ser 2 meses em 1982, que eu estive ancorado em Macau, à espera de soluções para a minha vida. Mas foi há muito tempo. De qualquer maneira, estive a Macau há 3 semanas, ainda vim agora da China outra vez. A última viagem que eu fiz foi agora no mês de setembro. Portanto, Macau também não é estranho, é um lugar onde eu me sinto muito bem, onde consigo, enfim, de algum modo, viajar e sentir-me, ou quando chegar a Macau, sentir-me bem, sentir que tenho ali qualquer coisa que tem a ver comigo, aquela terra. Porque... Considera que em Portugal há muitas ideias erradas sobre a China e os chineses? Sobretudo são fruto da ignorância. As pessoas não conhecem muito bem, tiram conclusões rapidamente sobre um país que não conhecem, sobre pessoas que não conhecem, sobre gente que não... Dá esta ideia em Portugal da loja dos chineses e dos chineses da loja dos chineses. Isso é uma pequeníssima parte da realidade do mundo chinês. O mundo chinês é muito mais vasto.
E os chineses são muito mais complexos, como começámos esta conversa por falar na complexidade daquele universo imenso, não é? Daquele país imenso com 1.400 milhões de habitantes. Mas agora os portugueses olham para a China e para os chineses de outra forma, como investidores em Portugal. Sim, já temos alguns exemplos. É evidente, a China tem se desenvolvido muito, tem crescido muito nestes últimos anos, mas ainda tem muitos problemas. A China tem 136 milhões de pessoas que ainda vivem abaixo do nível, portanto, do nível médio, ao nível de pobreza, portanto, com menos de $1 por dia. Às vezes tem-se a ideia de que a China, que é um país, enfim, fabuloso, que todo o futuro passará por um chinês. Em parte é verdade, porque as grandes cidades como Xangai, como Pequim, como Cantão, enfim, essas cidades têm-se desenvolvido enormemente e produz-se tudo. Produz-se uma riqueza astronómica nesses lugares. Mas não se pode generalizar ainda a todo o Império Chinês, não é? É uma sociedade de diferenças? Ainda há muita diferença e tem aumentado. A diferença entre ricos e pobres na China tem aumentado. Que era uma coisa que não havia antigamente, nos tempos do maoísmo, ou ainda quando eu cheguei à China, enfim, estava tudo nivelado por baixo. Agora não, agora a China já não está nivelada por baixo. Há pontos de riqueza muito fortes e há de facto gente com um poder económico imenso, não é? E em termos políticos, como é que é a situação que se vive na China? Eu penso que a parte política, não gosto muito de política. E acho que aprendi isso na China, porque nesses anos 70, em que eu ainda fui um bocadinho meio maoísta para a China, portanto, ainda convencido de que daquele país estava a sair algo de muito importante. Rapidamente me passou essa crença, entre aspas, não é? Porque a realidade era bastante mais dura do que aquilo em que eu acreditava, no contacto com os chineses. Portanto, em termos políticos, eu penso que a China é um país que precisa de um poder forte sempre. Porque é um país muito grande e se não tiver um poder forte, pode-se desagregar com facilidade. Inclusive, as massas estão habituadas a esse tipo de... As pessoas estão habituadas a ser governadas. É assim a história. Dificilmente veríamos uma manifestação que se lixa a troika na China. Penso que é completamente impossível. Pontualmente já vai havendo pequenas manifestações aqui e acolá, mas é por reivindicações pequenas em relação a pôr em causa o poder político do Estado, ainda não aparece. É evidente que a China é um país controlado. Esse poder autocrático exerce, por exemplo, a nível da net, por exemplo, tudo é controlado, não é? A nível dos dissidentes, a China tem alguns dissidentes chineses e pessoas, algumas com muita qualidade, não é? Estou-me a lembrar do Liu Xiaobo, que é o Prémio Nobel da Paz de 2010, não é? E que está preso, condenado a 11 anos de prisão, portanto, a China vai ter que resolver esses problemas, vai ter que abrir mais ainda. E em termos de povo, como é que se define o povo chinês? Acabou de dizer que o chinês precisa de ser, pelo menos politicamente, bem governado. E que outras características é que tem? Às vezes achamos que eles são um pouco sisudos, pouco sociáveis. Não. Os chineses gostam muito de viver. A arte de viver é uma arte que faz parte da história do povo chinês, penso eu. E aproveitam todos os pequeninos pedaços, os pequenos recantos da vida, do dia-a-dia, para fruir e gostam muito, por exemplo, de banquetes, de almoços, de conviver com os amigos. A estrutura está ainda muito baseada na família, a família é fundamental. A sua própria família. Às vezes a família dos outros já não interessa. Por isso, a não ser que tenham algo em comum, não é? Que procurem. Mas o chinês é um bocadinho... não é fechado, mas é fechado dentro da sua família. Às vezes a sua família confunde-se com a comunidade onde vive, não é? Mas gostam muito de viver, são simpáticos, são afáveis, são normalmente na China, tratam bem os estrangeiros. São os portugueses a conhecer melhor, então. Com certeza. António, muito obrigada por ter vindo à TV24 apresentar o seu livro Toda a China, de António Graça de Abreu.